Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo de hoje é mais um vídeo sobre bate-papo. Eu amo assistir vídeos assim e também amo falar sobre as minhas reflexões, sobre as coisas que eu estou passando no momento. Já soltei um vídeo assim aqui no canal, acho que umas semanas atrás, vou deixar aqui em cima pra vocês. E eu não tenho um tema hoje pra esse vídeo, agora não, né, mas depois eu vou colocar. Mas é algo que eu venho sentindo já há algum tempo. Como eu já falei aqui no canal, há alguns anos eu tive depressão, ansiedade, enfim. Não é sobre isso esse vídeo, mas eu começando do começo. Eu tive isso e demorei um tempo pra poder sair dessa situação. Demorei quase 3 anos por aí pra eu ficar bem. Ainda eu tenho alguns resquícios assim, mas eu me cuido e tento ao máximo não focar e deixar a minha vida presa a isso, sabe? E com isso, quando você supera esses tipos de situações e também coisas que marcam a tua vida, dão um susto, sabe? Aquele susto que você toma, leva assim da vida, que de vez em quando a gente tem. Quando você sai desses processos pesados, você volta, né? Diferente, com um olhar pra vida diferente. E quando eu saí não saí completamente, né? Mas quando eu comecei a melhorar, eu não me identificava comigo. Não, assim, tinha alguma coisa fora do lugar. E aí eu fui melhorando e, assim, a minha prioridade era ter paz dentro da minha cabeça, do meu coração, porque foram momentos, assim, muito dolorosos, né, pra mim. Não é uma coisa boa, sabe? Assim, é muito complicada essa situação. É uma frase que é muito clichê, mas é muito verdade. Só quem passa sabe. Não tem como você explicar essa situação. Mas enfim, passei por isso e eu queria voltar realmente à minha vida, mas nada estava como era antes, entende? Então eu falei assim, cara, tem alguma coisa fora do lugar, eu queria, mas faltava alguma coisa, sabe? Tipo assim, quero voltar a agir, fazer minhas coisas, mas faltava alguma coisa e eu não sabia o que era. E assim, vai pra academia, mas ainda não era isso, e eu senti, como se fosse a alma falando assim, um chamado da alma mesmo, falando assim, olha, tá faltando alguma coisa. E eu orando, falando com Deus, falando assim, gente, o que é? Tá, passou um tempo e como eu falei, né, que a gente começa a enxergar a vida diferente, tudo muda e a gente muda. Eu comecei a ficar priorizar muito a minha paz, essa vibe, sabe? Eu comecei a gostar de ficar com menos maquiagem, não querer pintar mais o cabelo, e assim, porque o que eu estava vivendo naquele momento era tão bom, aquele momento de paz que há muito tempo eu não tinha, que eu falei assim, cara, eu não quero saber dessas coisas, eu quero viver esse momento que, olha, quanto tempo que eu não conseguia ficar sentada aqui e olhar pro céu. Eu sentava aqui, olhava pro céu e começava a chorar, porque eu não tinha paz, por causa, né, das coisas, enfim, o remédio também faz isso, mas... E aí quando eu saí disso, eu queria começar a sair de volta, sabe? Então eu botava um moletom bem confortável, eu botava, que é minhas roupas assim preferidas, que são moletom, são roupa de gorro, sabe? Um tênis confortável, uma touca, e assim, eu gosto de ficar confortável. E maquiagem tava me incomodando muito, então o que eu queria passar era um protetor solar, um hidratante, e tava ótimo. E assim, voltando, sabe, a ter aquele brilho de novo com a vida. Só que nesse momento que tava tudo assim, voltando, sabe, aos eixos, eu ainda estava sentindo aquele negócio, ainda tá faltando alguma coisa, e eu não sei o que é. E aí, até que eu e meu marido fomos no shopping e
E assim, tinha andando pro lado, pro outro e tal. E calhou que naquela semana ali eu fui mexendo no meu computador e apareceu algumas fotos minhas antes do processo. E ali eu estava loira, eu estava assim, extremamente magra, porque eu estava malhando e assim, mega vaidosa. Aí tá, só que aquilo nem mexeu comigo naquele momento. Aí no final de semana a gente saiu e eu fui lá andar no shopping e tal, meu cabelo tava até molhado, que eu amo viajar e andar assim, sabe? Ai, vamos sair, eu lavo meu cabelo, deixar ele secando natural, eu gosto dessa vibe, sentir fresca pra sair, basicamente isso. E eu gosto dessa sensação. E quando eu vim passeando lá no shopping e eu me olhei no espelho, cara, aquilo que eu estava gostando meio que caiu a minha ficha. É como se eu tivesse simplesmente acordado e ido pro shopping. Não é que moletom não é uma roupa de sair. Tô falando que aquele moletom específico, com as estampas específicas, parecia que eu estava de pijama. E me analisando no espelho ali, eu não consegui mais me identificar. Eu sei que o tempo muda, a gente muda, o estilo muda, mas eu perdi a minha autoestima. Foi essa a situação. E quando eu me arrumava, por mais que eu não soubesse fazer algumas coisas direito, a minha autoestima naquela época era tipo assim, super boa, sabe? Nada iria abalar a minha autoestima naquele momento, sabe? Naquele período. E hoje não é mais assim. E eu senti que eu me perdi nessa vaidade. Por causa que, assim, eu gosto muito de ficar super natural. Mas eu sei que pra minha autoestima, aquele estilo, aquilo que eu fazia por mim, era muito importante, sabe? Porque aquilo fortalecia a minha autoestima. E hoje, vendo isso, eu entendo, sabe? Que é importante mesmo pra mim. Então, eu não estava... Isso foi alguns meses atrás. Eu não estava fazendo hidratação no meu cabelo. Meu cabelo já está grande, sabe? E ele tá sem corte já. E eu cortei acho que no início do ano. E aí já marquei o corte do meu cabelo, porque a ficha caiu. As minhas unhas, já não estão como era antes, estão vendo? E eu já marquei manicure pra poder fazer a minha unha, porque eu não sei fazer unha sozinha. E se eu soubesse, nossa, seria maravilhoso, iria economizar muito, mas eu não sei fazer realmente. E assim, eu cuidava da minha pele. Nossa, eu tinha toda uma rotina. Eu me lembro que toda sexta-feira eu tirava o período da noite pra eu poder cuidar de mim. E isso era lei, isso era regra. Toda sexta-feira eu fazia isso. Sexta ou quinta, porque às vezes sexta-feira eu saía, então eu botava isso pra quinta-feira. E não importa que horas eu ia dormir, eu ia fazer, lavar meu cabelo, fazer uma hidratação, cuidar da minha pele. E hoje, gente, a minha pele não tá legal. A minha pele tá cheia de manchinhas. Tipo, não sei se dá pra ver porque eu tô com corretivo, mas tá cheio de manchinhas, com um negócio de manchas rosáceas. E eu não gosto disso. E eu falei assim, gente, eu me perdi na vaidade, eu me perdi no meu peso, porque eu já falei com vocês aqui até porque eu já estou com sobrepeso e eu estava numa época super magra, super focada, porque esse era o meu objetivo, né, na época. E eu entendo que foi preciso de não ficar muito vaidosa, porque eu estava passando por um processo. Mas agora eu não estou mais, entende? Então eu não tenho que ficar me prendendo, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo, porque teve essas situações da minha vida, porque uma hora a gente tem que acordar pra vida, essa é a verdade. Como eu falei, é como se fosse um chamado da alma, falando assim, já passou, minha filha, sai do vitimismo, por mais que eu nunca
fui uma pessoa, assim, vitimista, sabe? Eu sempre quis fazer, sempre... Assim, eu não gosto de pessoas vítimas, porque ser vítima é muito bom. Porque vítima, você nunca é a culpada. Quem sempre que é a culpada é os outros. Você ser vítima, pra você ganhar a atenção de outras pessoas, você precisa inventar alguma coisa ou ficar... sei lá, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui, me dê atenção porque eu saí de um período muito difícil, tenha dó de mim. E, gente, hoje em dia a gente não tem mais tempo pra isso, a gente não tem nem tempo pra gente direito. Então, é como se fosse a alma realmente falando assim, é uma nova etapa, isso passou, esquece isso. Agora vai cuidar da saúde, vai cuidar da tua mente, vai cuidar da tua alma, vai orar, enfim. E uma nova fase. Então é realmente isso que eu estou vivendo, uma nova fase. E isso, gente, ficou matutando. E eu comecei a... Peguei meu notebook quando cheguei em casa, isso no shopping, né? Eu fui lá, me olhei, tive umas reflexões lá. E eu falei, cara, eu não vou mais me permitir ficar assim. Eu não vou mais sair com esses tipos de roupa, de moletom. Quando eu saía com esses moletom, era quando eu ia pra terapia, eu ia pra, sabe, psiquiatra, porque... era a roupa que eu me sentia confortável e aquele estilo que eu estava naquele momento que eu ia pra esses médicos era o estilo que eu tinha permanecido. Então, cabelo lavado, que eu sempre tomava um banho, lavava cabelo lavado, moletom, um tênis confortável, cara lavada, nem brinco mais eu colocava, enfim. E era aquele estilo que tinha permanecido em mim, sendo que aquele estilo tinha que ter permanecido naquele período que eu estava passando aqueles negócios. Enfim, fui lá, eu me senti super mal no shopping, me olhando no espelho, guardei aquilo pra mim, e eu olhando assim, eu falei, olha, eu ia comprar um vestido, uma saia, eu não lembro o que era, eu falei, olha, eu não quero comprar, eu não gostei, enfim, só que eu não tava contente com o peso que eu estava, né, porque eu vi o quanto, sabe quando abriu a mente, o olho, sabe como se cai a ficha, quando eu olhei assim, eu falei, gente, eu não sabia que eu estava tão acima do peso assim. Porque aqui em cima, agora já faz aqui uns 2 meses que eu tô malhando. Aqui em cima, gente, o braço tava imenso, e eu não estava me reconhecendo. E eu falei, eu me recuso a comprar uma roupa de número maior. Eu vou emagrecer e quando eu emagrecer, tiver no meu peso, na minha medida, eu venho aqui e compro as roupas que nesse momento eu me identifico. Então fomos lá, saímos e tal, e quando eu voltei eu fui pegando as minhas fotos antigas, antes do processo, e eu falei assim, cara, é isso, cara, eu tenho que me reconectar comigo mesmo. Então nessa época eu usava lentes de contato coloridas, eu sempre usei, e eu tenho conjuntivite alérgica, e ela ativa muito no frio. O que acontece? Ou então lugares... com poeira. Então assim, se eu passei a maquiagem, daqui a pouco aqui ó, tá tudo molhado. Por causa, talvez, da maquiagem, se não for uma maquiagem boa. Se eu tiver no ar-condicionado, vai ativar. Parece que eu tô chorando, sabe? Se tiver um lugar poeirado, vai ativar. Se tiver um vento muito forte na minha cara, vai ativar. Então isso fazia que a maquiagem saísse toda da minha cara. E quando eu coloco a lente ela suga toda essa água, porque quem usa lente tem que ficar toda hora pingando porque a lente seca. E como meu olho, quando fico nesses lugares assim, ativa, porque isso não é contagioso, tá? Isso é meu mesmo. Não precisa eu ficar lubrificando porque o meu olho já faz isso. E isso ajuda com a maquiagem, porque quando o meu olho tá assim, nenhuma maquiagem dura, porque sai tudo, gente, fica tudo molhado assim. E aí eu falei, vou comprar de novo, e eu comprei já a minha lente, já marquei o corte de cabelo, e já tô firme e forte na academia, eu estou fazendo a minha alimentação, estou vendo já algumas mudanças aqui no meu ombro, e tenho que melhorar, claro, até pegar o ritmo que eu estava, mas eu estou ficando boa, principalmente psicologicamente, porque a autoestima tá começando a voltar e era isso que faltava, gente. E com isso, passou algumas semanas e eu e meu marido estávamos num lugar que estava tendo um evento
e todo mundo bem arrumado e tal, socializando, enfim. E tinha um casal sentado numa mesa que o cara estava virado pro corredor e a moça estava virada pra parede. E aí, gente, chegou uma outra moça extremamente bem arrumada e ela iria passar no corredor aonde que estava a mesa deles. Gente, eu acho que aquela moça que estava acompanhada com um rapaz, eu acho que ela não se tocou, que as pessoas perceberam. Mas sabe o que ela fez? Na hora que a moça iria passar, ela pediu pra ele trocar de lugar. Olha, gente, olha o tamanho da insegurança dessa moça. E esse cara, que não sabia nem da existência dessa moça, ele nem tinha percebido ainda o que tinha acontecido, porque os amigos dele começou a zoar ele ficou extremamente sem graça, gente. E com certeza a moça que passou ficou sabendo também, porque as pessoas ficaram comentando sobre, sabe? E assim, não é só se arrumar quando você for sair. Se arrumou pra ficar em casa também, sabe? É acordar, tomar um banho, botar uma roupa legal e... ah, vou só ali na padaria. Olha, nem que seja pra sair de casa, você demora um pouquinho. Se arruma pra ir na padaria, entende? Gente, a pior coisa que eu acho é quando você fala assim... na minha situação, né? Ah, eu vou ali rapidinho. Cara, nesse rapidinho parece que todo mundo que você conhece tá ali tá no meio do caminho e eu tô um caco. Eu falei assim, chega, não quero mais isso pra mim. Eu nem que tenho que esperar mais um pouco, demorar mais um pouco pra sair dentro de casa, eu vou sair arrumada, entende? Até mesmo dentro de casa eu vou ficar arrumada, porque isso faz muito bem pro nosso psicológico também. E eu já vou dar um aviso. Quando você começa a se reconectar, a se autovalorizar, a florescer, a ter essa autoestima, não ligar pra opinião de pessoas, de você realmente falar assim, eu vou usar isso e dane-se, sabe, realmente fechar o ouvido pra essas pessoas tóxicas, pessoas que dizem ser amigas. Gente, você vai virar uma ameaça na vida dessas pessoas. E essas pessoas vão tentar de toda forma te parar, porque você tá crescendo. E aquilo, gente, todo prego que se destaca é martelado. E você já viu uma pessoa que chegou num ambiente e nem falou um A, mas só pela presença dessa pessoa, o pessoal já notou e a pessoa não falou nada. Só pelo quê? Pela postura, pela roupa, sabe? Pelo perfume também. Então, assim, o jeito que se comporta, vai ter levante de inveja, assim. E vai ter gente querendo chegar assim, oi, amiga, assim, tá um exagero. Poxa, eu gostava de você como era antes. Como era antes como? Descuidada? Entende? Então, vai ser um momento que você também vai ter que abrir uma outra portinha aí de desintoxicação. Que nem eu falei, eu estava desconectada comigo. Mas assim que eu voltei, né, voltando agora com a minha autoestima, gente, eu tô começando a abrir a minha visão para outras coisas. Como eliminar pessoas na minha vida. Pessoas que eu pensei que estavam me agregando, mas não estavam, só estavam me paralisando. Sabe o que é? Quando a sua amizade tá aqui e você tá aqui, tá tudo bem na amizade. Quando essa amizade tá aqui e você começa a chegar até aqui assim, ó, aqui já começa a ter um alerta, sabe? Aqui já começa um alerta, aí começa uma rivalidade. E quando você vem pra cá e a pessoa estagnou aqui, aí, minha filha, já era, vai começar a falar mal de você, vai começar a inventar coisa, vai falar que você mudou, que você não é mais a mesma, que, enfim, é um monte de ladainha que vai querer levantar e tentar te ferir emocionalmente, mas só que você vai já estar preparada para essa situação, porque você vai estar vivendo novo e isso traz muitas oportunidades, gente. A aparência, ela traz oportunidades para você. Alguém, sei lá, vai indicar você para um cargo de empresa. Ah, fulana é ótima para esse cargo de empresa. A pessoa vai, talvez a pessoa nem te conheça, sabe, mas ela vai imaginar como é você por fora, porque ela não te conhece,
Então por fora é o quê? Pô, bom, eu não conheço, mas ela tem uma boa postura, sabe se comunicar, é educada, enfim, então tem uma roupa legal que dá pra apresentar a minha empresa. Então isso é muito importante, cara, e é muito importante também pros relacionamentos, gente. A gente tem que arrumar assim pra sair com o nosso noivo, com o nosso marido, com o nosso, sabe, com o nosso ficante, porque precisa. E uma das coisas que eu estava refletindo é que quando eu saía, sei lá, quando era eu namorando ainda com o Vitor, né, quando eu saía, gente, eu usava um salto. Tudo bem, é moda agora, tem vários tênis bonitos agora, porque naquela época não tinha tênis bonitos como, né, era o básico de escola, mas eu falei assim, cara, mas eu tenho que ser namorada também, sabe? Poxa, quando eu saía, eu botava um vestido bonito, eu botava um salto, sabe? Eu eu maquiava, começava a me arrumar horas antes, porque naquele horário eu queria tirar algumas fotos ainda pra publicar no, acho que era Facebook, se não me engano, e pra poder sair ainda e me sentir bonita. E aquilo me fazia sentir muito, muito, muito bem. Graças a Deus que o Vitor nunca ligou pra essas coisas, porque quem é mais assim, ligado nessas coisas sou eu, né? Tanto é que ele vai, assim, pra ele tudo bem, chinelo ou não, enfim, mas eu gosto de uma coisa mais arrumada, isso é meu, sabe? Meu estilo. E eu comecei a me comparar como eu era antes. Claro que muitas coisas não vão voltar, como a minha estrutura do corpo, como era antes, que era muito mais magra, enfim. A gente vai mudando, né, com o tempo, enfim, mas, poxa, pô, vai sair pra jantar? Eu falando pra mim mesmo, vai sair pro jantar? Você sabe que vai levantar do carro, você vai entrar no restaurante e vai sair. Pô, bota um vestido legal, bota um salto, se arruma o cabelo. Parece que, sabe, imagina assim, como se você fosse no primeiro encontro com aquela pessoa. Porque às vezes, gente, a pessoa se arruma, conquistou, entendeu que conquistou, prendeu. Aí a pessoa começa a desarrumar, começa a desleixar, começa, sabe, começa assim, já consegui mesmo, então não é pra ser assim, gente. E isso principalmente é pra relacionamentos que já são, ó, de anos. Precisa ter esse cuidado. Tem coisas que vocês faziam antes, sei lá, de sair, se divertir, ir pras festas, e agora vocês não fazem mais isso. Mas sabe, não deixar cair na rotina. Pô, a gente chamava os amigos aqui, se divertia, agora a gente não chama mais. Porque a gente pegava a moto e subia a serra e agora a gente não faz mais. Voltar, sabe? Porque tem coisas que vale a pena você refletir pra você, pera, isso aqui era legal, eu gostava. A gente gostava, por que a gente não faz mais? Entende? Que nem questão também de aparência também. A partir de segunda-feira a gente vai na academia, vamos fazer uma dieta, enfim, vai melhorar. Agora tudo que eu passar no meu rosto, eu vou passar no teu rosto. Com certeza, a gente não é a mesma pessoa do ano passado, não é a mesma pessoa quando a gente tinha 15 anos, não é a mesma pessoa que a gente, sei lá, tinha 8, entende? O nosso gosto vai mudando, nossa personalidade vai mudando, tudo vai mudando. Mas quando você está num relacionamento, você precisa cuidar do relacionamento, entendeu? Não é só questão, que é muito importante, não é só questão de respeito, de cumplicidade, enfim. Precisa ter esse cuidado, sabe? Ter esses momentos assim de, poxa, aquele dia foi tão legal, a gente foi lá, pegou a moto, a gente subiu, a gente fez essas loucuras, nossa, quanto tempo eu vou fazer essa loucura. Precisa sair da rotina, gente. E a aparência precisa, cara, precisa ter a aparência pra poder até mesmo florescer muitas coisas, sabe? E já finalizando esse vídeo, o recado que eu quero dar é: não deixa ninguém te parar, não deixa ninguém dizer que você é menor do que ninguém, não deixa você mesmo se diminuir, porque às vezes a gente coloca tantas coisas na nossa frente que a gente não cuida da gente mesmo. Então, bebe bastante água, porque água é fundamental. Não adianta você se encher de creme, de skincare, sendo que não tem o essencial, que é a água no teu corpo. Então bate aí, faz o cálculo do teu peso pra você, quantos litros de água você tem que beber. Eu não tenho dinheiro pra ir da academia. Poxa, assim que, sei lá, botar as crianças na escola, você vai dar uma caminhada por aí até bater não sei quantos quilômetros,
que você botou na sua meta. Vai cuidando do seu relacionamento também. E isso tudo, gente, vem da autoestima, porque quando você tem autoestima, você tem força. Porque a pior coisa é quando você mesma se sente desvalorizada, porque quando você se sente desvalorizada, qualquer um pode pisar em você, porque você vai deixar, porque você transmite isso. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa chega perto de você e fala assim, ó, dessa vez vai, eu comprei um curso, eu comprei esse maquinário e tal, e dessa vez vai. E ele vai contando tudo aquele sonho pra você, sendo que você já escutou esse discurso alguns meses atrás dele. Ou seja, eu comprei aquele curso, é como se fosse mais um curso colecionado na vida daquela pessoa. Porque aquela pessoa faz, e o que ela fala não condiz com a prática. Ou seja, é a pessoa que fala e não é uma pessoa realizadora. E você não vê resultado, nem você e nem ele, e isso vai dando cada vez mais desrespeito, as pessoas não vão tendo mais confiança em você. Então assim, gente, a primeira pessoa que tem que se valorizar é você. E com isso, você demonstrando força, você se cuidando das suas coisas, cuidando principalmente de você, você vai demonstrando isso para as pessoas, porque a confiança, ela faz isso, a autoconfiança faz isso, gente. É que nem vendedor, ele pode ter feito vários cursos caros, mas se ele não tiver confiança de vender, ele não vende. Ele não vende porque ele não vai ter aquela conexão, aquele feeling, aquela confiança com os clientes, entende? E é isso, gente, eu acho que eu falei demais, mas eu amo esses vídeos de bate-papo porque eu acho que aproxima mais, sabe? Eu gosto quando tem as trocas aqui nos comentários, então deixa o seu aqui que a gente vai conversando. Se você gostou, dê o like, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Agora eu estou no Instagram, vou botar aí na tela pra vocês. Isso vai ser assunto também para um outro vídeo de bate-papo. E eu espero vocês no próximo vídeo.